prática você quer usar agentes na sua própria máquina, sem depender de uma cloud ou daqui a pouco pagar caro por isso, então hoje eu vou te mostrar um pouquinho de como instalar o Paperclip, que já está aqui do lado, tá? No ambiente Linux do zero, então mostrar como que eu tenho usado para fazer projetos. Então o Paperclip é uma plataforma de automação, né? Deixa eu arrastar aqui pro ladinho aqui para a gente ver. Ele é uma plataforma de automação de agentes que roda localmente na sua máquina um servidor. Então, diferente de ferramentas da nuvem, você acaba tendo controle total aos seus dados no PC. Então, os agentes eles vão poder executar códigos, enfim, tudo mais. Isso reduz custos com outras APIs, né? Apesar de que aqui a gente vai estar usando a Zen API, até vou mostrar aqui para vocês depois, do OpenCode. Então, isso vai ter praticamente um custo zero para vocês e você pode rodar dentro da sua própria máquina local. Então, isso vai facilitar vocês a testarem inicialmente, mas também a vocês entenderem como funciona e daqui a pouco, se quiser aproveitar esse conhecimento e lançar num VPS, isso pode ficar disponível em um servidor na nuvem para você. Porque o contexto geral é o mesmo, né? Toda a parte de instalação e configuração que você vai fazer é exatamente a mesma que você vai fazer num VPS, né? Salvo algumas exceções muito específicas, mas a instalação no geral e a configuração do Paperclip que eu vou mostrar para vocês aqui, ela vai ser exatamente a mesma. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui como que a gente vai instalar do zero no Linux, como rodar o Paperclip e configurar seu primeiro projeto, como que eu estou usando ali. Eu vou mostrar como é que eu fiz um projetinho para vocês e como que você pode acessar ele na sua rede local, que tem um desafiozinho ali para isso. Tá? Então esse tutorial ele é para desenvolvedores, para pessoas que gostam de inteligência artificial e já estão familiarizadas com esse tipo de coisa aqui. Então, se você gostar desse vídeo, se você acha que esse tipo de conteúdo é para você, convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem seu like, comentarem alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem em relação a essa configuração, o que você pode fazer em relação a tudo isso. Isso me ajuda a me manter motivado e criar mais conteúdo sobre isso. Recentemente eu trouxe sobre o uso do OpenCode com múltiplos agentes ali que ajudam no desenvolvimento e isso foi muito bacana. Teve uma galera aí que já gostou e pôde aproveitar esses conhecimentos, isso é muito bom. E agora, esse conhecimento que eu ensinei passando ali na criação de múltiplos agentes, ele se torna um pouquinho maior, num contexto maior ali, usando o Paperclip, que é essa ferramenta aí que ajuda então a gente a gerenciar as nossas IAs. É quase como se fosse realmente uma empresa, certo? Primeiro ponto, vamos entrar aqui no nosso ambiente Linux, tá? Eu já separei aqui um computador aqui do lado do meu escritório, que ele está nesse SSH. Então eu entrei nele aqui, ó. E aí ele está basicamente zerado, né? Então, para que a gente possa continuar, eu vou estar instalando aqui os comandos de update dele, tá? Ele vai pedir minha senha de novo. Aí é só aguardar ele atualizar, ele já tem os dois comandos principais aqui. E ele vai atualizar tudo para nós. Ó, já concluiu, então vou dar um clear aqui para a gente poder limpar esse terminal. Depois a gente precisa instalar dependências essenciais para isso, né? Caso você não tenha instalado ainda, é o seu URL, o Git Build Essentials, eu já dei o yes ali, então ele já vai atualizar tudo. Já foi também. Eu já tinha isso instalado de outros projetos, né? Depois ele vai pedir para você instalar o Node.js. E aí, novamente, eu aconselho vocês a instalarem pelo NVM. E aí, pelo NVM, você consegue gerenciar cada versão do Node que você precisa, né? Então, a partir disso aqui, você consegue, por exemplo, instalar a versão do NVM LTS, né? Aí você bota NVM install --LTS e ele vai fazer a instalação do LTS. E depois de instalar ele, você bota NVM use e LTS ele já vai fazer essa configuração para você. Então, com o NVM instalado, você pode verificar se foi configurado corretamente o seu Node, né? Digitando Node-V e NPM-V. Então, aqui ele já demonstra que está tudo instalado. E para concluir também, você pode instalar o PNPM com esse comando aqui, ó.
Vou inserir ele aqui. npm install -g pnpm, que daí ele vai instalar o pacote para vocês. Tá? Esse comando é interessante usar porque o Paperclip ele usa esse pnpm para gerenciar os pacotes dele, né? Cara, a partir disso, já estamos a 2 passos aqui, bem dizer, para instalar o nosso Paperclip, certo? Então esse comando aqui ele vai iniciar o nosso Paperclip AI e a gente pode então rodar ele aqui, ele vai fazer a instalação globalmente, a gente confirma e aí ele já vai instalar para nós o Paperclip ali para poder usar. Aparentemente já está rodando aqui no nosso PC, tá? Ele, pelo terminal ele roda desta maneira. Vamos ver se ele já está disponível aqui para a gente usar no nosso computador local aqui. Então, basicamente, você vai colocar aqui, aqui em cima o seu IP nessa porta, que é exatamente o mesmo que ele está mostrando aqui para vocês, tá? Digo, nessa parte aqui. E ele deve rodar. Se ele não rodar, o que acontece? Vocês interrompem aqui o servidor e aí vocês rodam o comando com esse --bind lan. Teoricamente, ele deve liberar para rodar localmente na sua rede. Então aqui, eu fiz a primeira execução e aí eu entendi algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Deixa eu fechar esse cara aqui. Então, quando a gente rodou a primeira vez, ele estava rodando somente local, porque a gente não tinha permitido a execução dele em nenhum outro lugar. Então, você vai fazer, deixa eu ver aqui, a instalação do npm install-g, certo? Aí você vai fazer a primeira execução dele rodando esse onboard yes, tá? Ele vai fazer o seu onboard ali. E aí, por fim, você pode interromper essa execução e rodar um comando para definir o hostname. Então, basicamente, você vai rodar esse npx paperclip AI allowed hostname e aqui no lugar do hostname você vai botar aqui o IP local da sua máquina. Então, você vai botar 192.168.2.149, que é o IP da máquina que eu estou rodando aqui do meu lado. Tá? Que é a máquina que eu separei só para isso. Então você vai dar ali um Enter e ele já vai mostrar aqui para vocês que esse hostname foi permitido. E agora você pode basicamente rodar esse npx paperclip AI run e ele vai rodar a sua aplicação. Beleza? Ele está rodando, esse terminal de novo está em SSH, ele está rodando lá no meu computador. E aí ele gerou aqui, ó, você está rodando uma instância que era antes local e agora está local board. Então você precisa configurar o admin. Então você copia essa URL, coloca ela aqui, certo? Você muda aqui só o localhost aqui para o número do IP da máquina, né? 192.168.2.149. E ele vai pedir então para você fazer a criação dessa conta, tá? Então aqui ele vai pedir para fazer o login. Eu já criei então minha credencial, tá? Se você precisar de conta, por exemplo, ele deu aqui que essa conta não está válida mais. Então deixa eu criar aqui uma, vamos ver se ele libera. Então aqui você vai botar um nome, né? Eu vou botar aqui meu nome. Deixa eu subir esse e-mail aqui. Esse e-mail aqui eu não vou usar. Já coloquei aqui criar uma conta, tá? E vou botar ali para clamar, então, né, colocar como administrador, e aí ele já libera, então, a nossa página de onboarding para a gente configurar. Esse passo, ele só é necessário se você fizer, assim como eu, nessa configuração de LAN, certo? Ou daqui a pouco na VPS, quando você for expor ele para fora. Mas se você rodar, por exemplo, aqui, diretamente na minha máquina, sem rodar em outro lugar, basta você abrir o /onboarding que ele já vai direto para essa página, ele não pede autenticação. Só que ele só não pede autenticação se você estiver rodando local e abrindo e executando na mesma máquina. Como eu estou executando no computador que está aqui do meu lado, em outra máquina que eu separei só para isso, ele pede então essa configuração de senha para teoricamente ficar seguro ali, né? Então aqui ele pede o nome da companhia, vou botar Felipe Social Media. E aí a minha missão, qual que é a missão desse projeto que eu vou fazer, né? Então eu vou botar aqui, gerenciar as mídias sociais do
Felipe Leonel Batista. Então essa é a minha meta aí. Então todos os bots que eu criar, todos os agentes que eu criar a partir de agora, vão ser criados em cima disso. A parte do terminal era só isso, então eu já vou tirar ele aqui da tela pra gente. Ele vai continuar rodando, então eu tenho que deixar ele aqui. Ou eu posso, por exemplo, configurar um comando na máquina que vai startar esse comando diretamente, tá? Mas o servidor tá rodando lá na minha máquina, eu posso até fechar aquele SSH talvez, e rodar localmente mesmo. Então aqui ele já aparece então para eu configurar o meu agente CEO, que seria o nosso representante na empresa, né? É a figura que vai coordenar tudo. Ele recomenda usar o Cloud ou o Codex, né? Que são pagos aí. Mas ele tem aqui mais alguns agentes. Como eu já falei no outro vídeo, já configurei com vocês lá no outro vídeo o nosso OpenCode, tá? Aqui é interessante vocês já configurarem dentro do OpenCode as chaves de API que vocês vão usar. Então, no último vídeo eu configurei lá o Zen API. Eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui, tá? Vocês vão abrir aqui em OpenCode AI. Vocês vão entrar aqui no site do OpenCode AI, tá? Aí vai ter essa parte do Zen, onde você pode começar aqui. Então você faz seu login. Eu já fiz o login, ele já libera alguns modelos aqui, né? Que eu posso deixar disponível. Posso configurar também as próprias chaves do Google Gemini e de outras APIs aqui dentro, o que vai facilitar bastante, né? Ou você pode entrar lá no próprio OpenCode e ativar por lá. Aí você clica aqui nesse menu lateral Chaves de API, vem criar uma nova chave, digita aqui Paperclip, certo? Você cria essa chave de API, tá? Essa chave de API basta você copiar. Aí você vem aqui no terminal novamente, tá? No terminal, você abre um terminal novo aqui, né? Você vai digitar OpenCode. Só que lembra, esse terminal eu estou usando local aqui na minha máquina que eu estou gravando agora. O OpenCode está rodando nessa máquina aqui. Você deve fazer essa configuração na máquina que tiver o Paperclip, certo? A configuração é a mesma. Eu só estou mostrando por aqui porque fica mais fácil de fazer. Você bota /connect, tá? E aí você vai colocar essa opção do Zen. Ele já dá até aqui o link, né? Que você precisa fazer a configuração que eu mostrei ali para vocês. Vocês escolhem a chave de API, selecionem o modelo. Desses 4 gratuitos que tem aqui, o que eu tenho mais gostado é esse Minimax. Ele tem sido o mais eficiente. Basta isso para você configurar o OpenCode para estar rodando dentro do Paperclip sem mais problemas. Então você vai selecionar aqui o OpenCode, ele já vai disponibilizar aqui essa opção aqui embaixo para você escolher, certo? Eu vou escolher aqui o Minimax, e aí você tem que ter um cuidado aqui que tem esse Minimax Free, que seria aquela opção gratuita, e ele tem um limite bem bacana, eu testei até agora com várias coisas, não cheguei no limite ainda. Então, a princípio, isso aqui já é a configuração inicial do seu agente. Os demais agentes vão ter essa mesma criação de configuração. Como é a primeira tarefa, o nosso CEO ele vai começar a contratar, né, outros agentes ali para a gente poder desenvolver então nossa aplicação. Então aqui a gente já começa a ver então os nossos adapters aqui, né? Onde a gente tem todas as soluções. Se você, por exemplo, eu tenho o Cloud Code instalado, eu posso usar ele, né? Ou eu tenho o Cloud e o Codex, você pode usar qual que você achar melhor. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pelo OpenCode, porque é uma opção gratuita que vai te permitir trabalhar aqui e testar essa ferramenta, que vai também ajudar a ter um contexto maior sobre isso, né? Deixa eu me reduzir aqui. Então a gente criou aqui nosso primeiro agente, né? Para controlar nossa social media aqui. Eu vou pegar o texto que eu criei para o projeto que eu estava usando para a gente poder fazer essa primeira tarefa, né? Copiar aqui. Então aqui, ó, contrate e organize a equipe de trabalho. Então essa vai ser a nossa tarefa, né? Então aqui basicamente, né? Como se você tem essa responsabilidade e tal, o projeto em si é isso aqui, ó.
É uma equipe com roteirista para vídeos, um editor de texto para newsletter e um funcionário que colete 5 notícias do site Tecmundo, Tab News e Dev.to. É para trazer notícias desse site. Esse é o projeto que eu quero criar. E aí ele vai compilar essas notícias e me mandar por e-mail. Então aqui ele descreve mais a função de cada um, certo? Então ele vai estar descrevendo o que cada um deve fazer, a hierarquia, quem responde quem, né? Vocês podem estar usando isso aí depois, eu vou mandar para vocês aí num GIST para vocês copiarem isso, beleza? Então aqui eu mandei ele criar, né? Então aqui ele dá uma visão geral, ó, você criou essa empresa, esse aqui é o CEO e essa é a primeira tarefa, vamos lá. Então aqui a gente já tem a visão geral da aplicação, ela é basicamente isso, certo? Tem a visão, de novo, de celular, né, como falei. Aqui ele está rodando, então, a primeira tarefa. Você pode ver aqui no cantinho que o CEO está live, né, ele está trabalhando. Aqui a gente já começa a ver, então, o que ele está fazendo, chamadas de API e tudo mais. Daqui a pouco já vai começar a aparecer outros agentes, né, que vão começar a trabalhar nisso. Então, o pontapé inicial da brincadeira aqui foi dado. E aí tem mais essas duas coisas aqui. Tem rotinas e tem os skills que você pode estar incrementando conforme você vai adicionando funcionalidades dentro da sua empresa aqui, dentro da sua org, né? Então, é bem interessante esse conceito de skills. Ele, basicamente, ele traz a mesma sensação ali do que a gente configurou nas skills, sei lá, de QA, enfim, de habilidades que eles podem ter. Você pode estar adicionando elas aqui. Vocês já viram que ele criou um CTO aqui, um coder. Eu acho que ele está levando isso como um projeto de desenvolvimento mesmo, né? Então, a partir desse momento, ele começa a gerar esse nosso time aqui. Então, ele criou ali uma estrutura meio diferenciada. Eu pedi para ele remover todos os agentes e criar apenas os que eu tinha descritos. E agora ele já criou esses agentes, tá? Eu vou mostrar uma coisinha rápida aqui. Você pode entrar dentro do agente, ver as instruções de cada um, tá? Dentro do agente, então, a gente tem uma definição aqui bem específica, né? É importante tentar deixar a maior parte desse conteúdo, mas você, por exemplo, pode trabalhar alguma questão aqui dentro, sei lá, a questão do Heartbeat, né? Rode as tarefas e... Então aqui ele já traz um contexto do Heartbeat do CEO, como é que ele funciona. Depois tem a alma aqui, né? Como que o CEO como persona, né? Você pode trazer isso mais o feeling de um CEO ou de um dev ou de um QA, você pode trazer isso, ele já trabalha com esses agentes. E no Tools você pode adicionar mais capacidades, pode adicionar MCPs aqui, por exemplo, que ele pode estar consultando e tudo mais. Você pode trabalhar skills específicas do Paperclip, né? Você pode estar adicionando isso para cada um, então ele vai poder chamar alguma informação. Ou você pode, por exemplo, vir em skills aqui, ó, e definir algumas skills globais aqui para que todos consigam acessar, certo? Então, essa é a primeira etapa, né? Você recebe mensagens na inbox referente ao seu trabalho. Então, essa é a primeira issue, né, que a gente criou, que é contratar e organizar a equipe, ele já fez. E é um chat, então eu estou falando aqui com o CEO. Agora eu já posso colocar o coletor, o editor e o roteirista, que são 3 funções que eu criei, certo? Mas antes disso, eu preciso definir, por exemplo, como que o meu time vai trabalhar. E isso vai estar ligado com essa parte de rotinas. Então as rotinas, elas são um cron job ali que vão fazer com que o meu editor, o meu roteirista e o meu coletor comecem a trabalhar. Então eu vou botar assim, vamos definir as rotinas agora. Então, a partir de agora, o coletor coleta as notícias nos portais definidos toda a terça-feira e envia para o editor criar a newsletter. O editor pega as notícias, mantém o título e escreve um resumo de mais de 250 linhas. Vamos lá.
e adiciona o link da notícia original para a newsletter. Ele adiciona uma introdução e um CTA para as redes sociais. O roteirista escreve um vídeo sobre o compilado de notícias e aguarda. Então, basicamente, esse daqui vai ser o funcionamento, né? Então, toda terça-feira vai começar, né? Toda terça-feira começa. E aí, a partir dessa terça-feira, os demais também, a partir desse conteúdo criado, os demais já geram o seu conteúdo. Então, vamos mandar para o CEO. O CEO, então, vai começar a configurar as rotinas e definir o que cada coisa vai ser feita. Pronto, então aqui o nosso CEO já marcou como done esse status, já criou as rotinas. Então aqui o coletor vai nos sites tais aqui que você pediu e depois envia para o editor. O editor vai fazer isso daqui e depois o nosso roteirista vai fazer isso aqui. Então, como eu tinha configurado todo o nosso ambiente, ele configurou usando Heartbeat. O que acontece? Ele ia toda terça-feira de manhã acordar os agentes e executar as tarefas, certo? Então, depois de uma conversa legal aqui com o nosso CEO, para a gente poder alinhar as expectativas, né? Eu consegui entender que você precisa ter permissão de board, por exemplo, para poder definir as rotinas, ou cada um pode definir sua rotina. Então, eu defini para eles, cara, então vamos criar uma tarefa para que cada um deles gere as suas próprias rotinas baseadas na descrição. E aí eu precisei ajustar, então, o Heartbeat para ouvir todos os comandos do CEO. E aí o que acontece? A partir desse momento, sempre que o CEO invocar alguma delas, eles vão acordar, né? Eles vão subir esses agentes em até 5 minutos para executar o que o CEO mandar, né? Então aqui a gente vê que já teve um progresso, o coletor já fez a sua execução, mas tem alguma coisa aqui que está precisando ainda. Então eu vou continuar conversando ele até ele conseguir verificar se está tudo certo e aí em seguida eu retorno. Então, depois que eu entendi aqui o que aconteceu, eu criei aqui então a nossa rotina buscar notícias, tá? Deixa eu reduzir aqui. Basicamente, né, você vai apontar aqui o agente, então o meu agente que vai começar o coletor, tá? Ele vai trabalhar num projeto onboarding, aqui a gente dá alguma instrução inicial e o nome da notícia, o nome do que vai rodar. Aí ele vai abrir essa telinha, então toda terça-feira às 9 buscar as notícias. E aí eu adicionei aqui um schedule que ele vai estar respeitando. Então aqui toda a semana, aí eu botei aqui semana, toda terça-feira às 9 da manhã ele vai fazer esse processo com esse agente aqui, o coletor. O coletor já sabe a responsabilidade dele, então ele vai estar fazendo essa peneira aí, essa busca aí das notícias. Então eu posso usar a cada minuto, a cada hora, a cada dia, organizar isso de outras formas, né? Mas ele vai estar sempre buscando aqui conforme eu for usando. Então, deixa eu voltar para minhas issues. Ele criou novas issues, né? Mas agora eu vou criar uma nova. Vamos botar assim, a issue. Criar as postagens desta semana. Então, aqui eu vou botar CEO. Organize o time para iniciar as postagens desta semana de produção do conteúdo. Então, vou criar aqui. Então, a partir dessa issue, o nosso CEO vai começar a trabalhar. Ele já está aqui mostrando para nós. Está trabalhando, certo? E aí, a partir desse momento, eu aguardo, então, a criação desses cards para que os demais comecem a atuar. Então, aqui ele já identificou ali e ele vai começar a delegar isso aí para a nossa estrutura. Então, aqui a gente viu que ele chamou um novo agente chamado CMO, ele contratou esse agente, ele entendeu isso. Então, ele delegou para o CMO, certo? E, aparentemente, o CMO está trabalhando agora nessa tarefa. Então, ele criou uma tarefa nova para criar as postagens. Ele já chamou o coletor para trabalhar. O coletor está trabalhando em alguma.
Então vamos olhar aqui como é que está o avanço das tarefas, tá? A gente pode ver aqui, ó, que ele está rodando nessa thread. O que ele está fazendo, a gente pode ver, né? A gente pode voltar então para issue. Ele já está dando aqui algumas informações que ele não teve acesso, enfim. Ele retornou para o CMO, então vamos olhar o que eles estão fazendo. Aparentemente ele gerou alguma coisa aqui. Acho que esse daqui era de antes, deixa eu rejeitar ele aqui por enquanto. Ele era daquele issue anterior. Ó, os demais já começaram a trabalhar. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Eles estão criando, ó. Então eles estão trabalhando dentro dessa sessão aqui ainda. Vamos ver o que eles vão trazer para nós. Então aqui, finalmente, nosso CMO, depois de algumas horas aqui trabalhando, de brincadeira, depois de alguns momentos trabalhando, ele criou as novas tarefas e delegou. Você já pode ver que eles já estão trabalhando, todos eles, ativos, ó. Para criar, então, coletar as notícias, escrever roteiro e editar e publicar as postagens. Então, eles já estão agindo aqui, apesar dele ainda estar rodando como CMO aqui, não passou nenhum reporte ainda, mas acredito que já estamos encaminhando. Então, beleza. Depois de ver toda a orquestração deles, depois que eles trabalharam alguns minutos aqui, demorou aproximadamente uns 20 minutos para concluir todo o processo de criação, tá? Pedi para o CEO ficar revisando, verificando ao longo do tempo, o CMO também que ficou conversando com cada um dos outros. Isso é interessante porque eles conversam entre si e conseguem atualizar tudo. Então, basicamente, eles criaram aqui a newsletter, que eu já provei, tá? Ela tem uma introdução aqui, preparamos algumas coisas. Ela ainda está num formato que não está muito agradável. Ele botou bastante texto ainda, mas o bom é que ele já traz os links que ele mencionou, né? Outro ponto é que essa newsletter ela ficou muito grande, porque ela tem, eu acho que 15 notícias ao todo. Ainda tem algumas coisas que eu preciso melhorar aqui, mas ela já me entregou, por exemplo, a newsletter de uma forma bem completa, né? Eu preciso ajustar os prompts aqui apenas para rodar e basicamente copiar e colar aonde eu for colocar. Ou, por exemplo, adicionar plugins aqui que vão me ajudar daqui a pouco a fazer o envio dessa newsletter. Né? E aí, a partir dessa newsletter, eu pedi para ele escrever o roteiro do vídeo dessa semana. Então, aqui ele fez um roteiro, os assuntos escolhidos para esse roteiro foram esses 3. Então, aqui ele já gera uma mensagem hook para a gente começar a fazer o vídeo. Então, basicamente seria eu ler essa frase, né? O que eu podia fazer em relação, daqui a pouco, a criação de stories, né? Eu faço um vídeo completo e uso o story e corto ele para caber dentro do story, né? Já meio que na minha entonação. E coloco um call to action, né? Caso necessário. Então, esse aqui ia ter mais ou menos 1,5 minuto de vídeo. Acho que ele está fazendo esse roteiro, né? Para notícias é interessante, 1,5 minuto. Você dá uma pincelada sobre todas elas e manda seguir no canal, né? Então aqui ele já trouxe esse conteúdo conforme eu pedi. E basicamente, cara, ele fez toda a pesquisa, ele gerou todo o conteúdo baseado em prompts. Eu só dei o play a primeira vez e ele orquestrou através do CEO. O CEO começou a mandar, a criar as tasks e a mandar para os demais agentes tudo que ele precisa. E gerou esses 2 arquivos que agora eu, por exemplo, pego eles e vou executar, né? Então isso, para mim, tem facilitado a criação do conteúdo em social media, né? Ainda tem muito que eu lapidar aqui, mas, por exemplo, você pode criar novas issues para ir arrumando isso, e ele vai arrumando em tempo. Então, preciso que edite alguma informação tal, ele já atualiza essas informações aqui. E aqui também no painel principal ele mostra os custos para cada operação e por isso quanto que ele gastou para fazer cada coisa. No meu caso, como eu estou usando o modelo free aqui, ele não gasta dinheiro, mas gasta tokens, e aí você consegue acompanhar tudo por aqui. Então é bem interessante esse projeto. Quis trazer para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco mais sobre o Paperclip, como que vocês podem usar. Esse uso em redes sociais é de um jeito, né? Para você usar em redes sociais.
por exemplo, se você quisesse subir um projeto, você cria um workspace para ele, você conecta o GitHub, e aí você pode começar a pedir para um vai fazer o código, o outro vai revisar, o outro vai fazer uma análise de QA, o outro vai criar o pull request no GitHub, você conecta um plugin do GitHub aqui para ele ficar com acesso total ali na sua estrutura do seu projeto. Então dá para fazer muita coisa com isso ainda e eu vou trazer outros exemplos, talvez nos próximos vídeos, dependendo do que você deixar aí embaixo. Então, se você gostou, comenta, curte e se inscreve no canal para receber mais vídeos desse tipo, explorando ferramentas de IA que podem te ajudar. De novo, uma ferramenta de IA que eu trouxe aqui para vocês, totalmente gratuito, que você pode estar hospedando e rodando localmente sem precisar gastar muitos recursos. Outra coisa, vocês podem rodar no Docker, localmente, não precisa instalar diretamente. A parte de instalação vai ser a mesma coisa que a gente usou. Vocês podem usar a questão da instalação também para rodar num VPS, que é mais legal, que daí fica na nuvem, você pode usar a qualquer momento. Só lembrem do cuidado com as suas chaves de API e tudo mais. Mas o tutorial é esse aí. De novo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.